queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos estudando essa semana sobre um fruto do Espírito, que é a longanimidade. Eu queria que você abrisse lá no Salmo 40, que o Salmo 40 ele fala da paciência, da longanimidade. É o que nós estamos precisando nestes dias. Salmo de número 40, em nome de Jesus. E graças a Deus, nós iremos sair daqui diferentes nessa noite. Amém, Jesus? Nenhum de vocês sairá daqui igual, em nome de Jesus. Você está levando para sua casa hoje uma grande bênção. Você pode ter certeza disso, no nome do Senhor Jesus. Salmo de número 40, meus irmãos, versículo de número 1. A palavra de Deus, ela fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no... Quem crê nessa palavra, diga: eu creio nessa palavra. Meus irmãos, desde quarta-feira nós começamos esse estudo aqui do Salmo 40, e o que me chama a atenção é o seguinte: aqui o salmista Davi, ele era uma pessoa igual a mim, igual a você, que passava lutas, passava adversidades, passava tribulações, e ele precisava de orar igual eu e você precisamos orar e manter comunhão com Deus todos os dias. Só que o texto bíblico diz aqui o seguinte, eu esperei. Qual foi a forma? Eu esperei com paciência no Senhor. Você pode até esperar sem a paciência, você não vai desfrutar do melhor, daquilo que Deus tem para você. Você vai passar essa vida aqui, e vai passar talvez dentro da igreja, você vai, ajuda lá, você vai passar a sua vida aqui, você vai passar a sua vida dentro da igreja, só que vai ser uma viagem assim meio desagradável. O que você tem que fazer? Você tem que começar a observar a Bíblia, a palavra de Deus, e começar a observar tudo que o Espírito Santo ele registrou na palavra dele. Como é que o salmista ele esperou em Deus? Com a paciência. E por que ele esperou com a paciência? Porque não adiantaria ele ficar desesperado no meio dos problemas. Então ele aprendeu a viver um dia de cada vez. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo de número 32, em nome de Jesus. Êxodo 32, 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Agora, se você puder, leia um pouquinho alto aí, se você conseguir falar alto, o restante do versículo. Porque, leia aí: quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Lê de novo aí, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Observe uma coisa aqui, irmãos. Se você pegar um pouquinho da história do povo lá de Israel, eles eram escravos, apanhavam, não tinham direito de decidir se iam ou se vinham. Eles eram pessoas que sofriam todos os dias. Aí a Bíblia fala que Deus usou Moisés para libertar esse povo, arrancou eles do Egito, fez aquele evento que abriu o mar vermelho, chegaram do outro lado não tinha água para beber, aí eles viram a sequidão,
Foram reclamar com Moisés. Moisés pegou o cajado dele, bateu numa rocha, saiu água. Depois não tinha comida. Moisés orou a Deus, Deus mandou carne no meio do deserto para aquele povo. Vieram os pássaros, choveu de codorniz naquele lugar, todo mundo teve carne para comer. Depois eles tiveram sede de novo. Aí Deus usou Moisés para tirar a água da rocha. Ele bateu lá, feriu a rocha. Depois Deus começou a mandar o pão para aquele povo comer. Eles estavam vendo todo dia a provisão de Deus. Aí você pega o capítulo, eu não vou ler todos os versículos, vou fazer um resumo daquilo que eu já li desse assunto aqui. Você pega o capítulo 24 do livro do Êxodo, aí você vai ver Deus falando com Moisés. Moisés, você vai subir o monte, e lá no monte eu vou dar para você as tábuas, os ensinamentos, tudo aquilo que você tem que transmitir para o meu povo. O que Moisés faz? Moisés chama um parente dele, o Arão, e fala assim: olha, você e o Hur, vocês vão ficar cuidando do povo aqui, vocês vão cuidar do povo, e eu vou subir ao monte, e Deus vai falar comigo. Aí o Moisés deixa então o Arão cuidando do povo. O Arão, ele ficou responsável de cuidar daquele povo, como fosse um pastor, cuidando daquele povo e resolvendo todos os problemas que apareciam ali. Aí o Moisés sobe ao monte. Se você pegar, eu tive assim a curiosidade de ler capítulo por capítulo, para fazer um resumo, para passar para você. Lá no monte, o Moisés passou 40 dias. E o que Moisés ficou fazendo 40 dias no monte? Primeiro, que Deus, quando chamou Moisés, Moisés esperou uma semana para Deus falar com ele. Depois que ele subiu ao monte Sinai, ele ficou lá uma semana, sem Deus falar uma palavrinha sequer com ele. Depois de 7 dias, aí Deus vai e fala com Moisés, e começa o assunto lá. E o que Deus estava falando com ele? Moisés, você vai falar, a primeira coisa, está lá no Êxodo 25, a primeira coisa que Deus pediu para Moisés fazer é o seguinte: você vai falar para o meu povo separar uma oferta, e vocês vão construir o tabernáculo. Lá vocês vão colocar a arca da aliança. A arca da aliança vai ser assim. Aí deu a medida, o que teria dentro da arca. Vocês vão construir o tabernáculo, vai ter as cortinas, vai ter isso. Deus foi dando todos os detalhes do que teria lá no tabernáculo, como é que seria para fazer a obra, como é que seria a roupa dos sacerdotes, a mesa, os pães. Deus foi falando tudo que tinha que ser feito para glorificar Ele, a obra dele. Moisés passa 40 dias no monte. Quando ele desce do monte, achando que o povo estava lá tudo bem, às mil maravilhas, o que Moisés encontrou? Encontrou um povo que não soube esperar 40 dias para guardar o mandamento. Quando ele subiu ao monte, ele falou para o povo assim: ó, vocês vão ficar aqui, e o Arão e o Hur vão cuidar de vocês. Eu vou subir e eu vou voltar, vocês têm que ficar aqui. O mandamento para eles era ficarem lá e esperarem o Moisés voltar. O que eles não fizeram? Eles não esperaram o Moisés voltar. Trazendo para nós aqui hoje, irmãos, muitas vezes Deus manda você fazer algo. Ele fala com você dentro da palavra dele. Você vem na igreja, ninguém está sabendo do seu problema. Eu mesmo evito atender qualquer pessoa, seja quem for, antes do culto, que eu oro a Deus: Deus, me dá uma palavra. Aí eu vou pregar inspirado por Deus, porque eu só prego por inspiração. Eu vou pregar inspirado por Deus. Aí eu falo o seu problema. Diz: puxa, pastor, eu contei um problema para o senhor aqui antes do culto, e aí o senhor está falando a minha vida toda para os irmãos, dando exemplo aí, e às vezes eu nem sabia. Então entenda o seguinte: às vezes você está para tomar uma decisão. Pastor, eu estou pensando em terminar o meu relacionamento, em acabar com o meu casamento, que eu descobri que o meu esposo, a minha esposa, ela é adúltera, ele é adúltero. Pastor, estou com um problema sério, e eu estou pensando seriamente em acabar com tudo. Pastor, estou com um problema sério de saúde, e o doutor ele quer que eu assine um documento para poder amputar, a autorização para poder amputar a minha perna. O que eu faço? Deus falou para Moisés: você vai subir e fala para o povo ficar e esperar. Então o que eles tinham que fazer? O mandamento para eles era esperarem. Às vezes Deus fala alguma coisa para você na igreja e você não entende. Por que eu vi aquela mensagem? O que Deus falou comigo aqui? Lê de novo capítulo 32, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te e faze-nos deuses.
que vão adiante de nós. Deixa aí o Êxodo 32, vai lá no capítulo 20. Primeira coisa que eles fizeram, quando Moisés demorou, foi desobedecer a voz direta de Deus. Não foi algum pastor que falou, o próprio Deus falou com eles. Êxodo capítulo 20. Eu queria que você lesse com atenção. Se você puder ler em voz alta, você lê aí, para você memorizar tudo isso aqui que você está ouvindo. Êxodo 20, versículo 1, diz assim: então, lê comigo aí. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus. Qual Deus, irmão? Que te tirou da onde? Da terra do Egito e da casa da... Dá uma pausa aqui. Deus falou com aquele povo, está falando com você hoje. Olha, preste atenção. Eu sou o Deus que tirou você do Egito. Não sei se você lembra, talvez faz um tempinho já. Quem de vocês você lembra quando você estava no mundo? Quem lembra aí? Como é que era? Era difícil a vida, não? Sofrimento? Pastor, muito sofrimento. É bem sincero, muito sofrimento. Sofrimento demais. Tem pessoas que chegaram na igreja doente, tem pessoas que chegaram na miséria, tem pessoas que chegou com depressão, tem pessoas que chegou com problema sério no casamento. Você chegou com a vida arrebentada. Você estava no Egito, na mão de Faraó, estou falando espiritualmente. Você estava na mão do diabo, o diabo fazia, abusava, tudo que ele queria fazer na sua vida, ele fazia. Mas um dia você fez uma oração, Deus alcançou você, sua vida então mudou. Ele está falando: olha, eu sou o Deus que eu tirei você da terra do Egito. Aquele povo lá, irmão, que nós estávamos lendo aqui, eles eram escravos. O que o Senhor Deus disse para ele? Ó, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Primeira coisa que ele disse aqui, ó: não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam. E o que está escrito aí, irmãos? E guardam os meus mandamentos. Aí volta lá para o Êxodo 32. Moisés sobe para o monte, fica 40 dias, é um mês e uma semana. 40 dias passaram, irmãos. Quando Moisés volta, o que Moisés encontra? Um povo sem roupa. Fizeram um bezerro, e esse bezerro aí era um ídolo que tinha no Egito. Era um touro, chamava-se Apis, e ele representava a fertilidade, a prosperidade e a força. Isso no Egito, era um deus dos egípcios. Como demorou para Moisés vir, a única ligação que eles tinham com Deus, a representatividade de Deus, era Moisés. Por isso que eles tão rápido, eles se desviaram. Irmãos, falar uma coisa a você, que algumas vezes eu já falei. A pessoa que vem à igreja e ela só ora na igreja, só lê a Bíblia na igreja, a conexão dela com Deus é só o templo, é só ela vir à igreja. A conexão dela é o pastor, que ela vem para a igreja e gosta do pastor, acha o pastor simpático e tudo. A pessoa que vem à igreja e o elo de ligação dela com Deus é o pastor, é a igreja, é o rótulo, a placa que está lá fora. Essa pessoa fácil ela se desvia, porque pode acontecer, como aconteceu recentemente com a gente, que as igrejas ficaram impedidas de fazer culto. Os pastores não podiam fazer culto, nem abrir sequer uma portinha da igreja podia, e aí a pessoa fica em casa, não pode vir para a igreja. Como a comunhão com Deus que ela tinha era uma comunhão assim um pouquinho fraquinha, superficial, ela não tinha o hábito de cultuar a Deus em casa, de ler a Bíblia em casa, de orar em casa. Aí ela lá na casa dela não tinha essa comunhão com Deus que ela tinha ao vir ao templo. Veio uma tentação, veio um problema, ela foi esfriando, e nem quer saber mais de ir à igreja. Não preciso de ir na igreja não. Ela vai se afastando.
Foi o que aconteceu com esse povo. 40 dias Moisés demorou. Ele disse: quer saber? Esse homem, eles refutavam Moisés, eles terem saído do Egito. Esse homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu dele. Vamos fazer um bezerro de ouro. Quando Moisés chega, está um povo lá adorando a um bezerro de ouro, falando que aquele bezerro de ouro foi que tirou eles do Egito. Eles estavam voltando para a adoração aos ídolos, por causa da demora de Moisés. Às vezes alguma coisa na sua vida está demorando. Você orou a Deus, pediu algo, e esse algo não veio. Moisés estava no monte tratando de assuntos importantíssimos, e ele trazia uma bênção muito grande. Deus, ele está tratando com a sua vida, e ele vai trazer para a sua vida uma bênção muito grande. Quem crê, diga amém, Jesus. O que você tem que fazer? Não se precipite. Tem gente que ela toma decisões sem consultar a Deus. O Arão não consultou a Deus, o Ur não consultou a Deus, aquele povo não consultou Deus. Por que o Moisés está demorando? Eles não falaram com Deus, eles não tinham contato direto com Deus. O negócio deles era ouvir somente Moisés. Eles não tinham contato. Moisés é que tinha contato com Deus. Então o referencial deles era quem? Era Moisés. Se o seu contato com Deus é só através do pastor pregando a palavra, está ruim para você. O seu contato com Deus pode ser direto. Você lá na sua casa, você: Senhor, hoje é domingo, fui na igreja hoje cedo, o Senhor falou comigo, mas agora 3 horas da tarde, eu vou ler a palavra aqui, fala comigo, me fortalece. É um outro dia, meia-noite, é 4 horas da manhã. É você na sua casa fazendo o seu estudo, é você tendo contato com Deus. Alguma coisa demora na sua vida, você não vai ver: não, eu vou voltar para a feitiçaria, eu vou voltar para outras coisas. Você nem vai passar pela sua cabeça voltar ou retroceder, que você tem íntima comunhão com Deus. O povo disse: faze-nos deuses, porque nós não sabemos do Moisés. Aí o versículo 2 diz assim, Êxodo 32, 2: e Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão na orelha de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-os a mim. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou da sua mão e trabalhou o ouro com o boril e fez dele um bezerro de fundição. Agora observe isso aqui, Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se afogado. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado, e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante eles se inclinaram, ofereceram o sacrifício e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, por esse povo ser impaciente, eu não vou ler tudo aí não, um tantão de gente nesse dia aqui morreu. Por que eles morreram? Por causa da impaciência. E o que é o contrário da impaciência? A paciência. E a paciência é um fruto do Espírito, e nós precisamos produzir esse fruto. Abra lá em Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 16 em diante. Aqui diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Verso 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia,
4 coisas que vão cair numa coisa só, que vai falar sobre as relações sexuais. Aí o versículo 20 diz: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imurações, ira, peleja, dissensão e heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aqui dá uma lista de 17 coisas, eu contei 17 coisas que nós não podemos fazer, senão a gente perde a benção aqui. Mas o versículo 22, ele vai dar a lista de 9 frutos do Espírito. Fala assim o 22: mas o fruto do Espírito aí leia a primeira palavra aí, o fruto do Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é o que, irmãos? Amor. Preste bem atenção nisso. O fruto do Espírito é amor. Esse fruto aí, não é esse amor aí que você gosta de quem gosta de você. Aí eu gosto muito do irmão Paulo, que o irmão Paulo é gente boa, e ele não fala mal de mim, só fala bem. Então eu gosto muito do irmão Paulo. Mas da irmã Eurideia eu não gosto muito não, porque ela fala mal de mim. E ela falou que meu nariz é de tomate e meu cabelo é de cabelo de espeto, de saburil. E ela fala de mim, eu não gosto dela, ela fala mal de mim. Mas do irmão que fala bem de mim, eu gosto dele. Estou certo ou estou errado? Errado. Essa palavra amor aqui é você amar quem gosta de você e amar quem não gosta de você. É você gostar daquele que fala bem de você, mas você gostar daquele que fala mal também. É você amar incondicionalmente. O fruto do Espírito é amor, é o amor incondicional. Outra coisa aqui, mas o fruto do Espírito é amor. Aí o segundo é qual? Gozo. O que significa essa palavra? Alegria. Irmão, tem gente que só consegue ficar feliz quando no bolso tem dinheiro. Quando ela vai lá no banco e saca R$600, diga misericórdia, aí ela fica feliz. Mas quando ela olha e não tem, quando ela vê e não conseguiu, ela sempre fica para baixo, ele sempre fica para baixo, que a fonte da alegria dele é das coisas. A sua fonte da sua alegria não pode ser as coisas, aquilo que você tem, que aquilo que você tem hoje, amanhã você pode perder. O fruto do Espírito é o gozo. O gozo é a alegria, e a alegria completa, não é aquela alegria que você consegue alguma coisa boa, aí você fica feliz. O outro fruto aqui, fruto do Espírito é gozo, é paz. Aí leia aí agora essa palavra que é até difícil de falar: longanimidade. O que é longanimidade? É a paciência. A paciência é um fruto do Espírito. Aquele povo tinha que esperar. Para esperar você precisa de ter paciência. Eu falei que quarta-feira a nossa mente é treinada todos os dias para a gente não ter paciência. Você vai ver que eu vou chegar lá. Você está assistindo televisão, aí está passando comercial, aí mostra lá um produto, a televisão, sei lá o que, 50 polegadas. Aí eles falam uma frase que é uma frase de efeito, um gancho, para pegar você na sua casa e levar você lá para a loja. A loja está com estoque com milhares de televisores, mas eles falam assim, aquilo ali entra dentro da sua cabeça assim, vê se você já ouviu essa frase, ou se você já prestou atenção, que eles falam no comercial. Eles fazem você ter pressa para comprar. Eles falam assim, corra, é só até sábado. Quem já ouviu essa propaganda assim? Já ouviu? Quem já ouviu? Levanta a mão. Corra, é só até sábado. Ele já deu uma ordem, um comando lá dentro da sua cabeça: corra, aí logo, é só até sábado. E quando passar o sábado, vai acabar a televisão lá da loja? Não, se acabar eles compram mais, mas eles querem vender para você. Você já ouviu falar da Black Friday? Quem já ouviu falar da Black Friday? Aí a televisão estava custando 1.800 uma semana antes da Black Friday. Na outra semana a mesma televisão era R$2.500. Aí eles estavam falando assim: era 2.500, nós vamos vender por 2.400. Corra, 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 venha.
E o pessoal sai de madrugada para comprar uma coisa, está mais cara do que na semana passada, mas por causa da propaganda, você saiu correndo, você não soube esperar. Corra, venha, faça assim, faça desse jeito. A gente todo dia, nossa mente é ensinada a ter pressa para fazer as coisas, e aí tem coisas que você não quer esperar. Tem coisa que você não quer esperar. Você vai lembrar do tempo do telefone público, que não era nem de cartão, que o cartão era depois, era mais moderno. É o de ficha. Quem lembra do telefone de ficha? Alguém lembra do telefone de ficha? Aí você ficava na fila, sua casa não tinha telefone, você não tinha telefone na sua casa de nenhum tipo. Aí você ficava na fila, esperando para ser atendido lá, chegar a sua vez. Aí quando chegava a sua vez, você enfiava uma fichinha lá em cima, rodava o dedo assim, até você ligar para alguém. Ligação interurbana, você vai lembrar como é que fazia. Você ligava na central do telefone, aí você falava o número, olha, quero falar com o número tal. Aí a pessoa, a telefonista pegava, passava a ligação. Isso é no tempo mais antigo. Pegava, passava a ligação. Hoje em dia, irmãos, as coisas estão muito mais modernas. A nossa mente não aceita mais esperar. Ninguém aceita mais ficar numa fila para poder falar no telefone, porque a pessoa tem um telefone na mão dela. Ninguém vai aceitar mais certas coisas. Só que tem coisas que você ainda tem que esperar. Existem problemas no seu casamento que você tem que ter paciência e você tem que aprender a esperar. Não adianta você forçar a coisa. Não, pastor, porque eu tomei uma decisão que se ele não vier para a igreja eu também não quero saber e tal. Você consultou a Deus? Ah, não, pastor, mas está muito difícil. Você deveria ter consultado a Deus. Porque aquele dia que você foi lá diante do padre, do juiz, do pastor, você fez um juramento e você disse assim: até que a morte os separe. Quem está vivo aqui, levanta a mão. Você está vivo? Então é até que a morte os separe. Ah, pastor, mas aconteceu um negócio aí, o senhor não está sabendo? Você fez um negócio lá, diante da autoridade. Você falou até que a morte os separe. É, mas pastor, ele pisou na bola, ele fez tal coisa, eu não sei. O povo devia esperar o Moisés vir, e eles não quiseram esperar. Às vezes você não quer esperar. Ai, está difícil demais, está difícil, está muito difícil. Foi mandado eles esperarem, e eles não quiseram esperar. Quando eles fazem o bezerro, começa a adorar aquele bezerro, a bênção chega, que é Moisés. Por que é que eles não conseguiram esperar? Porque faltava para eles esse fruto aqui, ó. Lê de novo, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o que, irmãos? Amor, gozo, paz. O que mais aí? Longanimidade, é a paciência. Você precisa produzir esse fruto. Pastor, estou com a vontade de ir lá e sentar a mão na cara daquela mulher para ela aprender. É melhor você ter paciência. Respira fundo, conta até 10. Não, mas eu estou com a razão. Deixa para lá. Fuja de problemas. Seja uma pessoa longânima. Aí o outro fruto aqui, ó, benignidade, bondade, fé. Aí tem outra palavra aqui que está ligada à longanimidade: mansidão e temperança, que é temperança, é domínio próprio, também está ligado à longanimidade. Nós precisamos disso, irmão. O Moisés sabia muito bem o que era ser impaciente, o prejuízo de ser impaciente. O Moisés tinha 40 anos, a minha idade. Uma pessoa com 40 anos não é mais novinha ou novinho, não é um adolescente, mas não é um vô de 80, está no meio do caminho. E o Moisés estava forte. Aí um dia ele viu uma injustiça e tentou resolver aquela injustiça com a força do braço dele. Deu um soco no moço, o moço morreu. Era lá uma pessoa lá importante para Faraó. Aí Moisés pega, faz um buraco, esconde aquele homem. Alguém viu e conta, e o Faraó ficou sabendo que um dos seus soldados morreu pela mão do Moisés. Moisés teve que fugir, foi parar no deserto, perdeu tudo que tinha, o posto que ele tinha, a cama que ele dormia, a vida que ele tinha, perdeu tudo aquilo ali, teve que fugir. E andou durante 40 anos, até que Deus chamou ele. Aí quando ele tinha 80, ele já era uma pessoa mais equilibrada,
ele não tinha aquela força mais dos 40 anos, e a Bíblia diz que o Moisés era o homem mais manso que tinha sobre a face da terra. Um dia a irmã do Moisés criou uma confusão lá, a Miriam falou: Deus não fala só com você não, fala com a gente também, você está achando que você é o cara, e começou a criar uma confusão. Deus defendeu a Moisés. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Mas aonde que ele aprendeu a ser manso? No deserto. 40 anos ensinaram para ele a importância da mansidão. Não espere você ter que andar no deserto 40 anos para você ser ensinado ou ensinado. Deus já está falando com você hoje. Diga glória a Deus. Produza o fruto do Espírito, chamado a longanimidade, que é a paciência. Seja mais paciente para falar com aquela pessoa, para tentar resolver um problema. Em vez de você resolver um problema sem a paciência, resolva com a paciência, com a sabedoria. Então, para fechar lá, volta lá no Salmo 40, verso 1. Salmo 40, versículo 1. O que o Espírito Santo tem para nós nesta hora aqui, em nome de Jesus? Salmo 40, versículo de número 1. Esperei, de qual maneira, irmãos? Com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. O Senhor Deus, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai se inclinar para você, Ele vai estender as mãos, é o que diz aqui no verso 2, vai tirar você do lago lá de lodo, o charco de lodo. Ele vai firmar os seus pés sobre uma rocha. Firmar os pés, rocha é a palavra de Deus, é fundamento. Você não tem que firmar os seus pés em sentimento. Tem gente que acorda, um dia está feliz, outro dia está triste, um dia está feliz, outro dia está triste. Aí um dia ela toda feliz, eu vou conseguir, a vitória vai ser minha. Outro dia ela está mais ou menos emocionada, eu acho que Deus não quis. Essa pessoa, quando está construindo a casa dela, na areia, quando a chuva vier, vai derrubar a casa. Quem é sábio constrói a casa na rocha, na palavra. O que é que Deus falou? Deus falou que Ele é comigo, e Ele é comigo, e pronto, acabou. Não interessa o que está acontecendo, o que interessa é o que está escrito na palavra dEle, e Ele não é mentiroso. Ele falou, vai acontecer. Diga glória a Deus. O que é que Ele fez aqui? Ele tirou ele do charco de lodo, firmou os pés dele na rocha, e colocou nos lábios dele um cântico novo. Quem colocou nos lábios dele um cântico novo foi o próprio Deus. Deus vai fazer salvo na sua vida, mas tem um preço. Qual é o preço? Você saber esperar com paciência. Deus falou, eu acredito, eu não vou me precipitar, eu não vou me dirigir nem para a direita nem para a esquerda, eu vou seguir só a direção de Deus, e eu creio que Ele já me deu a vitória. Amém? Que Deus fale mais com você. Vamos ficar de pé, que nós vamos orar aqui e agradecer ao Senhor pelas bênçãos e pela vitória que Ele está ministrando sobre a nossa vida. Levante sua mão assim comigo e diga: Senhor Deus, eu te apresento as minhas mãos, e eu te peço, Pai, coloca nesta mão a tua unção e o teu poder, no nome de Jesus. Põe essa mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, nós ouvimos a tua palavra, e essa palavra, eu creio, meu Deus, que vai levantar muitas pessoas. Há pessoas que chegaram aqui hoje com problemas sérios, e a tua palavra falou, e eu creio que o Senhor está nessa noite dissipando toda treva. O Senhor está nessa noite dissipando, meu Deus, todo fracasso, toda miséria, todo sofrimento. E eu uno a minha fé com o teu povo nessa hora. Eu digo: unção de Deus, poder de Deus, vá passando agora, de vida em vida, de pessoa em pessoa, de família em família, e vai destruindo, Senhor, todo o mal. Vai destruindo, ó Deus, toda a obra do inferno. Eu levanto a minha voz e digo a vocês: espíritos de doença, enfermidade, perturbação, mal no casamento, na vida financeira, sentimental, espiritual, eu exijo agora, em nome de Jesus, saia. Eu exijo agora, em nome de Jesus, bata em retirada. Sai maldição, sai sofrimento, sai coisa do diabo, obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra,
toda maldição do inferno vai embora agora. Eu levanto a minha voz, eu digo: sai o demônio, sai perturbação, vai embora agora todo mal, no poder do nome de Jesus, na autoridade que é neste nome. Eu estou anulando todo mal, eu estou repreendendo toda ação maligna, eu estou exigindo: vai embora, bata em retirada em o nome de Jesus. Pai, eu ministro a bênção, eu ministro a cura, Senhor, a libertação total e completa, e que a bênção do Senhor ela venha, e venha sobre todos, no nome do Senhor Jesus de Nazaré.